entidade e eu gostaria de começar a minha intervenção reportando essa pesquisa bem rápida que eu vi aqui com vocês sobre o entendimento de que as múltiplas fontes de financiamento seria o melhor modelo para a sustentabilidade de uma entidade sem fins lucrativos. Só que quando a gente fala de múltiplas fontes, na verdade nós não estamos especificando que fontes são mais relevantes. Falamos todas. Mas então, se nós olharmos para as três primeiras hipóteses, nós vamos ver que a doação de indivíduos para as entidades da sociedade civil foi a que teve individualmente o maior número de votos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quando nós falamos em organizações da sociedade civil e falamos em financiamento dessas entidades, nós temos necessariamente que levar em conta o componente sociedade civil. Se nós dermos as costas como organizações à sociedade civil, nós perdemos a nossa legitimidade. E essa legitimidade da nossa organização, ela não se dá apenas pela causa que nós abraçamos. Porque uma causa de interesse público não será suficiente para manter aquela organização viva. A causa de interesse público, ela é um propósito de vida daquela organização. Mas esse propósito orienta, esse propósito anima, mas ele não sustenta. Então, a sustentação da organização tem que dialogar com o componente sociedade civil. Porque a sociedade civil é a origem e a destinatária da própria causa que a entidade abraçou. E quando nós pensamos em sociedade civil, nós pensamos em financiamento da sociedade civil. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Muitas organizações se dedicam a captar recursos de grandes doadores, sejam corporativos ou Estado, porque acham que é mais fácil. É melhor eu pegar R$1 milhão de uma fonte do que R$100 de 10 mil fontes. Só que em termos de segurança jurídica, eu dependo daquela entidade que me dá o milhão. Então, se aquela entidade, se aquele meu financiador cortar o meu financiamento, eu morro no dia seguinte. Eu não tenho recurso no dia seguinte. De outra parte, como eu dependo economicamente de uma forma muito intensa desse financiador, eu, mesmo inconscientemente, estarei atrelando a minha forma de fazer, a minha forma de interagir, a uma forma que seja satisfatória aos olhos daquele financiador. Porque ninguém bate na mão que dá comigo. Podemos arguir uma independência, não, a minha entidade é independente. Ela não vai ser independente enquanto ela tiver enquanto ela tiver poucas fontes de financiamento e financiadores serão muito importantes. Então, a forma de adquirir a independência é a forma de ampliar as fontes. Mas não ampliar as fontes como recurso público, recurso privado, recurso de venda de mercadoria, recurso de prestação de serviço, endowment, fundo patrimonial. Mas sim ampliar as fontes da onde vem dinheiro, conta a conta. A legitimidade da organização vai ser reforçada se ela tiver uma grande rede de contribuintes, se ela tiver uma grande rede de apoiadores. E a legitimidade também é reforçada junto com a independência, porque a entidade precisa ser independente
para ela representar de fato a sociedade civil e ter capacidade de dar voz à sociedade civil. Só que o nosso marco regulatório, ele todo foi conformado com outra mentalidade. Por exemplo, nós temos introduzido no nosso país a cultura de projetos. O problema da cultura de projetos é o curto prazo e uma necessidade de entregar alguma coisa que o meu financiador considere satisfatória. Então, no próprio processo de apresentação do projeto, eu já não faço exatamente da forma como eu quero. Eu já começo a fazer da forma como o meu financiador aceita. A minha independência já sofreu a primeira pancada, o primeiro impacto. Porque eu não consigo fazer o projeto que eu quero, eu tenho que fazer o projeto que o meu financiador quer. Depois eu tenho todo o processo de prestação de contas, com relatórios, com formulários, com cópias de documentos, todo um processo que inconscientemente implica na ideia de submissão. Essa prestação de contas de projeto, ela é feita de uma forma que é um desnível de autoridade. Eu não estou prestando contas para a sociedade, eu estou prestando contas a quem manda, a quem tem poder de dizer sim ou não, de impor uma sanção ou não. Há uma relação direta de autoridade estabelecida. Portanto, a organização da sociedade civil não tem a sua independência nem igual status de autoridade naquele diálogo. Ela é necessariamente submissa. E isso claramente fortalece a profissão de quem dá o dinheiro e enfraquece a capacidade da organização da sociedade civil de fazer um projeto como quem quer, como acha que tem que ser feito, como entende a forma mais satisfatória. Então, obter o financiamento de várias pessoas das organizações da sociedade civil é fundamental. Agora, como fazer isso? Em termos de marco regulatório, nós temos que desmontar a cultura de projetos. Então, qual seria a melhor forma? Que o cidadão tivesse condições de fazer doações para as entidades sem fins lucrativos, sem depender da cultura de projetos e com incentivos fiscais, se fosse possível. Ou seja, deveríamos transformar todos os incentivos fiscais que existem hoje em projetos para doações para as entidades. Em vez de eu doar para um projeto cultural, eu dou para uma entidade cultural. Em vez de eu doar para uma entidade que trabalha com oncologia, eu vou doar para uma entidade. Em vez de ser um projeto, dou para a entidade. Em vez de eu doar para o projeto do Fundo da Criança, eu dou para a entidade que atende criança e adolescente, e aí ela desenvolve o seu projeto da forma melhor considerar. Só que quando eu estou falando em doação, eu estou falando em motivação de um ato voluntário. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, que consideram importante. Por que alguém doa algum dinheiro? Nós podemos ter várias respostas. Porque eu me sinto comprometido com a causa, porque eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar aquela situação, porque eu fiquei tocado no meu coração por aquela situação, porque aquela organização eu conheço as pessoas, né? Pode ter vários motivos, mas subjacente a esses motivos, a sustentabilidade da organização depende da capacidade dela mostrar resultado. Porque quem vai fazer uma doação espera que a organização tenha um bom uso do dinheiro que recebe. Então a prestação de contas, ela se torna importante. Não aquela prestação de contas de projeto, mas a prestação de contas de atividades, a prestação de contas de resultados. E aí eu pergunto a vocês, o quanto a sua organização se preocupa em demonstrar os seus resultados para a sociedade como um todo?
O nível de detalhes das suas atividades é o mesmo que você dá àquele financiador que te dê um dinheiro mais substancioso? Será que a organização ela considera a sociedade civil como alguém que de fato merece receber a prestação de contas? Nós podemos fazer uma pesquisa empírica nos sites das entidades, para ver que tipo de relatórios elas fazem. E talvez a gente, começando a olhar os relatórios, nós veremos que eles não são tão transparentes assim, que as entidades não têm uma preocupação em prestação de contas tão grande. Agora, quando eu falo em prestação de contas, eu estou falando em duas coisas. Não a prestação de contas aritmética. Recebi R$100, gastei 70 nisso, 20 naquilo e sobrou 10. Não é a prestação de contas aritmética. É a prestação de contas de propósitos, prestação de contas de planos, de metas, prestação de contas de estratégias, prestação de contas de resultados. Porque é isso que a sociedade civil financiadora quer ver. Né? Então, quando a gente trabalha a ideia da sustentabilidade econômica na entidade, nós temos que ver que, se nós queremos a doação dos indivíduos como a principal fonte de custeio, porque essa é a única fonte de custeio que me assegura independência financeira, que me assegura capacidade de crítica, eu tenho em contrapartida o dever de ter um nível de transparência de resultados muito importante. Um nível de transparência de metas muito importante. Né? Porque se as organizações derem as costas da sociedade civil, elas sempre serão reféns do financiador. Bem, aí só caminhando para a parte final dos meus 10 minutos. Se nós olharmos, por exemplo, democracias estabelecidas há mais tempo, nós veremos que o indivíduo tem um papel fundamental no financiamento das organizações da sociedade civil. O Estado é importante, sim, os organismos multilaterais também, mas o financiamento do indivíduo é fundamental. E quando nós buscamos o financiamento do indivíduo, nós temos que estar preparados para ter uma melhor governança, um maior nível de transparência, um maior nível de rotatividade de poder na organização. Porque ao nos abrirmos a um escrutínio mais amplo da sociedade civil, nos abrimos a uma maior possibilidade de crítica da organização, de crítica do seu processo de planejamento, da sua forma de abordar aquela causa. Então, a amplitude, a ampliação das fontes de financiamento, ela dialoga, ela depende de uma melhor governança, de um melhor processo de prestação de contas. Ou seja, um fortalecimento institucional que traz as condições da sustentabilidade real. Porque se eu colocar 500 milhões de reais na entidade que não tem boa governança, ela vai morrer afogada em dinheiro, para depois morrer afogada em problemas, porque não vai conseguir lidar com aquilo. E também, nós não podemos só focar na questão do dinheiro, porque vamos imaginar que a sua entidade tenha preocupação com erradicar o trabalho infantil. Bom, se a organização tem como propósito erradicar o trabalho infantil e chega alguém
Vamos só, acho que não quero que eu fale. Vamos chegar assim, se a sua organização tem como preocupação erradicar o trabalho infantil, e aí você tem um grande projeto, e aí chega alguém e fala: Eduardo, eu lhe dou $100 milhões para a sua organização erradicar o trabalho infantil. Aí você vai ter um sorriso. Meu problema não é mais sustentabilidade financeira, meu problema é erradicar o trabalho infantil. Ou seja, não é só a área financeira que vai viabilizar o projeto. Eu tenho que ter a governança daquele dinheiro, a governança da causa, e as metas, a estrutura e o projeto. E é justamente essa governança, essas metas, essa estrutura da minha organização é que vão viabilizar o dinheiro, então. Esse é o aspecto importante. E isso aqui olha, por exemplo, o Tribunal de Contas da União. Quando o Tribunal de Contas critica o repasse de recursos a uma entidade, muitas vezes essa crítica ela se pauta no seguinte: a entidade não demonstrou capacidade técnica e operacional para executar o convênio. A entidade terceirizou todas as atividades que assumiu o compromisso. Quando o governo vai para o Tribunal de Contas faz essa crítica, o que ele está dizendo é: essa entidade não tinha capacidade para receber o recurso financeiro que recebeu. Ela não tinha sustentabilidade administrativa para gastar o dinheiro que o Estado passou a ela. Então vejam, a sustentabilidade econômica, ela depende de vários fatores. E o fator mais importante é o financiamento da sociedade civil. Só que esse financiamento da sociedade civil só virá com a capacidade de demonstrar prestação de contas e demonstrar resultado da entidade. E, na verdade, com a sua capacidade de demonstrar uma boa governança, uma boa capacidade de gestão do recurso. É isso, obrigado.